Hello, tudo bem com você? Vamos continuar falando sobre as fontes energéticas. Só que dessa vez, agora é a era do petróleo, certo? Acompanha aqui do lado. Bom, quando a gente fala da era do petróleo, a gente tem que entender que é aquele processo de transformação que a gente viu anteriormente, né? A gente tinha o carvão como principal fonte energética e, de repente, por algum motivo, que eu não vou dizer qual que é, talvez eu fale, talvez eu não fale, o petróleo começou a ser utilizado e a partir de então, né, a partir dos anos aí de 1930, 1940, até por volta dos anos 1980, 1990, a gente tem o período conhecido como a Era do Petróleo. Por quê? Porque é o momento em que o petróleo se tornou a principal fonte energética, né? A principal matriz energética e também industrial, enfim, a ser usada no nosso querido planeta Terra, tá? Bom, ele substituiu o carvão, bastante poluente, o petróleo polui menos, o petróleo é mais fácil de ser transportado, gera mais energia. Então percebam que a substituição do carvão se deu, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. A substituição do carvão aconteceu porque o carvão era difícil de ser transportado, ele gerava menos energia, era altamente poluente. Já o petróleo não, né? O petróleo era o oposto. Poluía, mas menos que o carvão, era mais fácil de se transportar por meio de dutos, enfim. Eu tenho também o maior poder de queima, né? O petróleo gera mais energia que o carvão, e sem falar na sua importância para a indústria atual. Aliás, o que é interessante dizer é que a produção do petróleo, mesmo a gente tendo saído já da era do petróleo, né, a gente está agora na era da diversidade energética, o petróleo ele continua sendo altamente produzido. Inclusive tem pesquisas que dizem aí que a década de 2020, que é a década que a gente vai entrar, será o ápice da produção de petróleo. Aí a partir disso, a produção de petróleo, né, a extração de petróleo vai ser cada vez menor. Tá? Porque a gente vai utilizar fontes alternativas, menos poluentes, enfim. E a importância do petróleo, como disse, é gigantesca, né? A gente tem a produção, como vocês podem observar na imagem, né? Na imagem aqui do lado. Produção de colas, tintas, explosivos, fertilizantes, inseticidas, medicamentos, detergentes, corantes, essência de perfumes, borrachas, tecidos, plásticos, fora os combustíveis, fora os rejeitos que são utilizados para fazer asfalto, por exemplo. Enfim, então percebam que o uso do petróleo é gigantesco para a nossa indústria. Então é por isso que ele acabou se tornando muito utilizado, certo? Primeiro, o petróleo, uma coisa que eu esqueci de falar. O petróleo e o carvão, eles se formam em ambientes de rochas sedimentares, em ambientes de sedimentação, né? Por quê? Eu tenho matéria orgânica, então, primeira coisinha, o carvão, o petróleo e também o gás natural, eles se formam a partir da decomposição de matérias orgânicas muito antigas, 150, 200, 300 milhões de anos, tá? Matérias orgânicas, resto dos seres vivos, animais e plantas, inclusive algas, né? Por exemplo, o Brasil produz bastante petróleo, você sabia disso? Produz pra caramba, estamos entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. E o petróleo nosso, a maior parte se formou a partir do soterramento de algas. Soterramento, né? A sedimentação. Então, né, tinha as alguinhas, elas morreram, foram para o fundo do oceano, aí começou a sedimentar, né? Os sedimentos foram se depositando, e essa alga, né, essa matéria orgânica, ela entrou em decomposição. Então, o que é o petróleo? O petróleo é um recurso, né, chamado hidrocarboneto. Carboneto vem de carvão, de carbono, na verdade, não de carvão, de carbono. Enfim, ele é encontrado na natureza, tá? E ele é, como eu disse, né, originado a partir de matéria orgânica e é o cara que mais é utilizado hoje na indústria ainda aí, né? E na geração de energia também é muito importante, tá? Mas basicamente a exploração dele é vantajosa, eu já falei para vocês, né? Porque tem inúmeras aplicações na indústria. Mas basicamente o que é? É uma matéria orgânica que se forma a partir da composição de restos de animais e vegetais no subsolo.
Ele pode ser explorado, eu vou falar mais pra frente, mas pode ser explorado no continente ou no oceano, tá? Já falo pra vocês o nome dessas paradas aí. Bom, sobre esse cara, né, ele é este líquido que vocês estão observando aí, bastante viscoso, literalmente é um óleo, né, mas ele é bem grosso, como vocês podem observar, tá? Parece até churume, né? E, como eu disse, ele se forma a partir de áreas sedimentares. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma grande... Deixa eu desenhar aqui. Espera aí que tá difícil aqui hoje. Nós temos então aqui camadas de rochas, certo? Diferentes camadas de rocha. Água, rochas, rochas, rochas. E no meio destas róscolas, a gente tem o petróleo, né? O petróleo está dentro de rochas porosas. Não é um rio de petróleo que está lá no meio do subsolo, né? Na verdade, o petróleo está dentro das rochas, né? As rochas porosas são aquelas rochas que tem uns buraquinhos, né? Os poros, onde eu tenho o petróleo dentro dela. Então, o que acaba acontecendo? Que para eu explorar o petróleo, eu tenho que perfurar alguns metros ou quilômetros no subsolo para atingir esse cara. E como ele está num ambiente muito no interior, muito no subsolo, a pressão lá é muito grande. Aí quando você faz a perfuração desse poço, né, perfurou o poço, a pressão interna é tão grande que ele já vai para a superfície. Mas basicamente a gente tem que entender que o petróleo ele está dentro de rochas porosas, certo? E tanto acima, né, na camada de cima, quanto na camada de baixo, eu tenho normalmente rochas impermeáveis. Aí o petróleo não consegue escapar, né? Ele fica preso nessa camadinha mais fina, certo? Se eu tivesse só rochas porosas, o petróleo ia estar distribuído em tudo isso daqui, ó, né? Mas como eu tenho uma rocha impermeável aqui em cima e uma rocha impermeável aqui embaixo, o petróleo ele vai ficar preso dentro dessa camada. A gente tem água misturada muitas vezes, só que o petróleo ele fica acima da água porque ele é menos denso, né? Ele é mais leve, vamos dizer assim. Então o óleo fica na camada de cima, certo? Já tentou misturar água e óleo de cozinha? Não mistura, né? É a mesma parada, certo? Bom, as origens do petróleo e do gás natural, primeiro que eles são encontrados juntos, né? Onde eu tenho petróleo, eu tenho gás natural, porque basicamente o seu processo de formação é o mesmo. Decomposição de restos orgânicos, né? Animais e vegetais que se decomporam ao longo dos últimos, vamos arredondar, 300, 250 milhões de anos, tá? Essa matéria ela entra em decomposição, né? Como ela morreu, ela entrou em decomposição, só que ela foi soterrada, como eu disse. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora que ele vai mostrar exatamente este processo de formação do petróleo. Aliás, aqui é a formação do pré-sal, que é a principal área de exploração hoje de petróleo aqui no Brasil. Então, presta atenção no vídeo aí. Esse vídeo é do governo federal. Desde o início da extração de petróleo no fundo do mar na década de 60, o Brasil é uma das poucas nações a dominar a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Isso permitiu em 2006 a conquista brasileira da autossuficiência em petróleo. No ano de 2007, a Petrobras anunciou a descoberta de novas reservas na camada denominada pré-sal. São imensos poços de petróleo encontrados a mais de 6 mil metros de profundidade em excelente estado de conservação. Este grande campo petrolífero estende-se ao longo de 800 quilômetros na costa brasileira, do estado do Espírito Santo ao de Santa Catarina. A formação da camada pré-sal data de 160 milhões de anos atrás, no período Jurássico, quando a América do Sul começou a se separar do continente africano. Com o fim da separação, foi formado o Proto-Oceano Atlântico, um ambiente de águas rasas, onde micro-organismos começaram a se acumular no fundo, sendo recobertos pelo sal deixado pela evaporação da água do mar. Com um afundamento gradual, estes micro-organismos sedimentados no fundo do oceano, soterrados pela camada de sal, degradaram-se muito lentamente e, com o passar do tempo, transformaram-se em petróleo. A confirmação do petróleo na camada pré-sal veio em 2006, com a perfuração da área de Tupi,
a cerca de 300 quilômetros dos litorais do Rio de Janeiro e São Paulo, em águas de 2.200 metros de profundidade. O primeiro óleo do pré-sal foi extraído em 2008. Essa nova frente de exploração poderá dobrar o volume de produção de óleo e gás combustível do Brasil. Trata-se de uma nova era na indústria mundial de petróleo. Hoje tem uma produção gigantesca. Já vou mostrar os dados para vocês. Na sequência, a gente tem um outro vídeo que não sei por que não está indo. Passa aí. Desde o início da extração de petróleo no fundo do mar. Aí, agora sim. Esse vídeo ele vai mostrar pra gente um pouquinho sobre o caminho que o petróleo percorre, né? Da exploração dele lá no oceano, né? Nos litorais aí que vai desde Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo. São 800 quilômetros de litoral, que é a exploração do pré-sal. Para que serve esse petróleo? O que a gente faz com ele? Então presta atenção no vídeo aí. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno. Está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. No início da produção, o petróleo é então transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Show, né? Propagandinha, Petrobras patrocina nós aí. E enfim, e já porque a gente está falando da Petrobras, né, o petróleo brasileiro. Então, basicamente, até hoje, né, a maior parte da produção de petróleo é feita pela Petrobras e também o refino dele é feito em refinarias controladas pelo governo, pela Petrobras. Mas, basicamente, até os anos 70, início dos anos 80, o Brasil quase não investiu na produção de petróleo, porque o preço do petróleo nessa época era muito barato. Então, a gente não gastava com áreas de produção, porque, como eu disse, era barato importar. Porém, todavia, entretanto, contudo, porém, em 1973, mais especificamente, foi um momento onde houve um aumento muito alto do preço do petróleo. O preço do petróleo saltou 5 vezes mais do que ele custava. Então, se ele custava $2, de repente, de um dia para o outro, ele começou a custar $10. Pode parecer pouco, mas é um aumento muito grande, porque a gente está falando de bilhões de dólares. Então, se eu gastava 20 bilhões de dólares de petróleo, de repente eu comecei a gastar 100 bilhões de dólares em petróleo. E isso daí já começa a acender o sinal vermelho, porque mostra que os países que dependiam de importação começaram a gastar muito dinheiro, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa crise. Conflitos que aconteceram em 1973, uma guerra chamada Guerra de Yom Kippur, entre os países árabes e Israel, né, fez com que esse preço do petróleo aumentasse. O que aconteceu? Israel acabou invadindo territórios árabes e os árabes, como retaliação a esses ataques de Israel, eles queimaram os poços de petróleo, fazendo com que o preço do petróleo aumentasse. Lei da oferta e da procura.
Eu tenho um produto que todo mundo quer, o petróleo. Se eu jogo literalmente fora o petróleo, se eu queimo esse petróleo, ele vai ficar escasso, né? Vai ter pouco petróleo no mercado. O preço dele vai disparar. Então, esses países árabes do Oriente Médio, eles faziam parte da OPEP, que é um grupo de países conhecido como OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Significa que eles ganham dinheiro vendendo petróleo, certo? Enfim, e eles começaram a controlar o preço de produção e da venda do petróleo, porque eles produziam mais, produziam menos, e com isso o preço variava bastante. Então a retaliação, né, uma forma de retaliação desses ataques foi fazendo com que o preço do petróleo ficasse mais caro. Europa pagava mais caro, Estados Unidos pagava mais caro. Deu resultado, né, porque a Europa e os Estados Unidos falaram: Israel, devolve o território dos caras e para de atacar os caras. Aí Israel recuou suas tropas. E daí, né, acabou esse conflito. Mas houveram outras crises do petróleo aí nos anos 80, nos anos 90, enfim, que o preço aumentou bastante. Com a alta do preço, né, como eu disse, o consumidor sofre bastante também, porque o combustível fica muito caro. Né? Se a gente paga mais caro no petróleo, a gasolina vai ficar mais cara, o óleo diesel vai ficar mais caro. E o que é interessante é que isso provocou a falta, né, a escassez de petróleo no cenário nacional, aqui no Brasil, tá? Nos anos 80, nos anos 70, 80, até no início dos anos 90, era comum um posto de gasolina não abrir nem de sábado e nem de domingo, para ter um racionamento de combustível. Olha que muito louco, né? Imagina só como foi essa época. Né? Você tinha que racionar o combustível, então você tinha que usar o carro em caso de extrema necessidade. A gente viveu algo parecido há uns 2 anos atrás com a greve dos caminhoneiros. Vocês se lembram? Bom, desde então, né, dos anos 70, que foi visto que o petróleo é extremamente importante para o mundo. Então ele é uma arma geopolítica, ou seja, se eu controlo a produção de petróleo, se eu controlo o preço do petróleo, eu consigo ter um mecanismo ali de defesa para mim, né? Eu posso utilizar, né, a minha produção de petróleo como uma arma. Porque não me ataca não, senão o petróleo vai aumentar de preço. Enfim, e o Brasil acabou sendo afetado e, consequentemente, a gente começou a prospectar, a gente começou a encontrar áreas para produção de petróleo, principalmente nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Aliás, o pré-sal que a gente falou ali foi em 2006, né, que foi retirado os primeiros óleos. Em 18 de julho, famoso, na verdade dia 17, né, que foi sexta-feira, o preço do barril do petróleo estava fechado em $43,12, algo em torno de R$ 232,28. Tá? É um preço relativamente barato se a gente for comparar com o histórico do preço do petróleo. Né? Em 2003, o preço do petróleo chegou aí a bater mais de $100 o barril. Só que esse ano, no comecinho do ano, por conta da Covid e da superprodução de petróleo, né, o preço do barril do petróleo chegou a ser negociado perto de $10. Então lá por abril, mais ou menos, o petróleo estava custando $10 o barril. Agora está em $43. Então quer dizer que teve uma queda muito brusca e agora voltou a aumentar. Quando o petróleo estava barato, estava bom para nós, né? Só que agora está caro. Enfim, então a gente já sabe o que vai acontecer, né? Preços aumentarão aí de combustível, provavelmente. Mas enfim, essa é a área do pré-sal, tá? Que a gente enxerga, como eu disse, desde o litoral de Santa Catarina até o litoral do Espírito Santo, né? Embora tenha uma partezinha quase na Bahia ali, mas as principais bacias de produção são a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e a bacia de Santos, em São Paulo. Repito, essas duas áreas são as duas principais áreas de produção. Elas juntas são responsáveis aí facilmente por cerca de 70% a 80% do petróleo brasileiro. É muita coisa. E como eu disse, essa área, né, o fato de o pré-sal ser muito importante é porque antes a gente produzia cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Com o surgimento do pré-sal e a exploração, o governo acreditava que a gente chegaria a cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia de produção. Só que, em fevereiro de 2020, dados da ANP, né, Agência Nacional de Petróleo e Gases, enfim, de combustíveis fósseis, disse que em fevereiro de 2020 nós chegamos em 3 milhões e 168 mil barris de petróleo por dia.
nos colocando aí entre os maiores produtores de petróleo. Se não me engano, a gente foi em 6º lugar nesse período, tá? Como eu disse, tem o site aqui, né? A fonte é importante. Então o site da ANP falou ali, ó, que a produção de petróleo no Brasil bateu o recorde, ultrapassa os 4 milhões de barris de petróleo, mas na verdade 4 milhões é entre gás e petróleo. Se é só petróleo, são ali, ó, 3 milhões 168 mil barris por dia. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Nossa produção de petróleo aumentou 3 vezes, né? Era esperado que dobrasse, na verdade triplicou. Aqui a gente tem as refinarias. Percebam aí, qual que é a principal localização das refinarias de petróleo? Que região que ela está? Que região que ela está? No famoso litoral. Por que será que as refinarias estão no litoral e a gente só tem uma refinaria, a refinaria de Manaus, lá no interiorzão do Brasil? É só analisar. Onde está a área de produção de petróleo do Brasil? No litoral. Onde vão estar as refinarias? No litoral. Então as refinarias de petróleo estão sempre próximas ao litoral, porque o transporte é mais barato, né? Aí eu tenho o refino do petróleo nessas áreas, a transformação dele em combustíveis e outros derivados, e daí ele é exportado para o resto do Brasil. A gente tem a REMAN aqui no interior do Amazonas porque a gente tem uma bacia de exploração de petróleo aqui. Gera pouco petróleo, então uma refinaria é mais do que o suficiente. Agora olha aqui na regiãozinha lá da bacia de Campos e da bacia de Santos, onde a gente tem a maior concentração de refinarias, né? Sem falar também que são os maiores mercados consumidores, né? Onde a gente tem mais população, tá? A gente tem 2 tipos de exploração que eu já falei para vocês, que é a produção offshore. Off é fora, né? Enfim, shore seria área continental, vamos dizer assim, né? Então, offshore é fora do continente, seriam em áreas marítimas e são exploradas em plataformas e navios. E a gente tem a exploração onshore em áreas continentais através do método de fracção, né, que é a quebra do solo com a pressão da água. Então esses parecem martelos, marretas, elas ficam subindo e descendo, subindo e descendo. Nesse processo de subir e descer, eles geram uma pressão muito grande na água, que ela vai quebrando aquela rocha porosa lá, né, e o petróleo acaba escapando por conta dessa pressão, tá? Aqui nós temos a distribuição das jazidas das reservas de petróleo. Lembrando, reserva é o que eu tenho no subsolo. Percebam que a região que tem mais petróleo no planeta é o Oriente Médio. Cerca de 55% de todo o petróleo do planeta está no Oriente Médio. Mais da metade do petróleo está numa regiãozinha menor do que o Brasil, para vocês terem noção, tá? Depois da América, né, o segundo continente com mais petróleo, né? Se a gente for dividir região, primeiro a América Central e América do Sul, depois a América do Norte, a Eurásia, né? Europa e Ásia, que seria basicamente a Rússia, alguns países da Ásia Central, Turquia, enfim, e depois a África, e por último ali a região da Ásia Pacífico, que não tem quase nada de petróleo, né? Basicamente o petróleo que tem ali é na China e nas Filipinas e Indonésia, mas gera pouquíssimo. O destaque é a gente entender que o Oriente Médio é a regiãozinha que tem petróleo pra caramba. Aliás, outra coisa, né? A gente viu que a América do Sul tem muito petróleo, graças a... Tá escuro, não dá para enxergar, mudar de cor. Graças a Venezuela, né? A Venezuela é o país que tem as maiores reservas comprovadas de petróleo, né? 18% de todo o petróleo mundial está na Venezuela, 17% está na Arábia Saudita, depois Canadá, Irã, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Líbia. Vamos ver quantos são do Oriente Médio. 1, 2, 3, 4, 5. Dos 10 países com as maiores reservas, 5 são do Oriente Médio. América nós temos 1, 2, 3, 1 da Europa e 1 da África, tá? Então percebam que o petróleo ele é mal distribuído no planeta, concentradíssimo no Oriente Médio. Agora tem um videozinho bem curtinho que mostra a evolução da produção de petróleo no mundo nos últimos 18 anos, de 2000 até 2018. Percebam aí, tá? É rapidinho, presta atenção aí, acompanhe. Da hora aqui o som, espero que vocês estejam ouvindo o som. É o hino do país que lidera a corrida
petróleo por dia. É muita coisa. No Brasil, como eu disse, o nosso recorde foi 3 milhões de barris de petróleo. Tanto é que a gente nem estava na lista. Ó. Em 2006 a gente descobriu o pré-sal, né? Começou a retirar o óleo do pré-sal e as nossas produções começaram a aumentar. Percebam aí que logo menos aparece o Brasil. Produções de 2 milhões de barris, vou ficar nessa faixa, 2 milhões. A Rússia, agora a Arábia Saudita, e de 2012, 2013, ninguém segura esse cara aí, ó, os Estados Unidos crescendo absurdamente. Percebam que o Brasil está muito estável, né, produção bem controladinha e tal, daí a gente começou a investir mais grana, novas plataformas, novas refinarias foram criadas, e aí a gente conseguiu aumentar essa produção. Olha, a gente estava perto já, né, do recorde de 3 milhões de petróleo. Falei que deixar o Brasil em sexto, né, porque a gente passou o Kuwait. Então, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, China. Eu não sei fazer conta, a gente se tornou o 9º maior produtor de petróleo, tá? Mas enfim, percebam que as produções de petróleo em 2018 eram de 94, quase 95 milhões de barris de petróleo por dia. É um número fantástico. Quem que é o líder? United States, Estados Unidos, depois Arábia Saudita, Rússia, tá? Aqui a gente tem os maiores consumidores de petróleo. Percebam que os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo e também é o maior consumidor. Só que ó, os Estados Unidos produz 15 milhões de barris de petróleo e consome 20, quer dizer que os Estados Unidos importa. Ó o Brasil. O Brasil tá um caso grave aí, porque a gente, segundo os dados, né, que foram divulgados nesses 2 itens de 2018, a gente produzia 2 milhões e 800 mil barris e consumia 3 milhões de barris de petróleo. Quer dizer que a gente importava uma boa parte ainda, né? Mas depois, ó, a China não produz quase nada de petróleo e consome 13 milhões de barris, é um grande importador. Índia também não produz nada de petróleo. Japão não produz nada de petróleo. Mas olha que da hora, a Arábia Saudita produz 13 milhões de barris de petróleo e consome 3. Quer dizer que ela exporta 10 milhões de barris de petróleo e ganha muito dinheiro com as exportações de petróleo. O mesmo acontece com a Rússia, o mesmo acaba acontecendo com o Canadá, né, que produzem muitíssimo petróleo e consomem pouco. Então eles exportam muito petróleo. Quem será que são os grandes mercados consumidores? Estados Unidos, China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Alemanha, que são países que não produzem praticamente nada de petróleo, tá? E é isso. Acabamos. Antes que eu se esqueça, boas férias para você, viu? Nossa última aula antes das férias. Se cuida. Em agosto a gente tá junto. Tchau!